Olá, legendários. Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Olá, você que está vendo esse vídeo, que caiu esse vídeo para você. Olá, esposa de legendário. Olá, futuro legendário. Sejam também muito bem-vindos. A minha oração é que Deus possa abençoar vocês com essa palavra da mesma maneira que Ele me abençoou. Eu sou o Kilter, Cristiano Kilter, legendário 17.145, e hoje o tema a gente quer falar sobre, eu quero falar sobre pessoas podem mudar, mas você não pode mudar as pessoas. Nós geralmente descemos a montanha muito diferente do que subimos a montanha. Não importa se é a primeira vez, confesso que é a maior transformação, é o maior impacto, quando você sobe a montanha pela primeira vez, mas também você que está subindo a montanha para servir, para reviver, ou então apenas para servir as pessoas que estão subindo, também acaba descendo na montanha transformado, porque não existe uma subida de montanha igual a outra, você sempre aprende alguma coisa, Deus sempre fala com você alguma coisa, e a gente acaba descendo de lá transformado, um pouco mais moldado, um pouco mais lapidado. E é normal do ser humano a gente querer transmitir isso para as outras pessoas, passar isso para as outras pessoas. E isso não é só na montanha, né? Então, algo que a gente vivencia aqui, não importa qual é a sua montanha, o local que você está vivenciando isso, mas a gente acaba tendo experiência que nos moldam, nos transformam. E, de certa maneira, a gente quer transmitir isso para as pessoas que nos rodeiam, que nós amamos, e a gente gostaria que eles fossem transformados da mesma maneira e que vivenciassem aquilo da mesma maneira que você vivenciou, para que elas também possam ser modificadas, para que elas também possam viver aquilo de bom que você está vivendo. É natural, é cristão que a gente faça isso e queira dividir isso, né? Mas não é assim, muitas vezes, que a gente tem que agir. Fato é que eu posso estar num local junto com outra pessoa do mesmo lado, vamos estar vivenciando as mesmas coisas, as mesmas experiências, vamos estar ouvindo as mesmas coisas, mas eu posso ter uma experiência e ser transformado em X e Y, e a pessoa que está do meu lado, que está vivenciando tudo, pode ser transformada em A e B. Por que isso? Porque somos seres e pessoas diferentes uma das outras. Apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, fato é que não existe um outro cristiano, fato é que não existe uma outra pessoa 100% igual a mim, na característica, no caráter, na forma de pensar, não existe, não tem como. Deus nos fez exclusivos. E é nesta exclusividade que ele também trata a gente. Deus trata a gente com exclusividade. Então, aquilo que ele quer trabalhar na gente, ele transforma em você com exclusividade, da mesma maneira que ele trata o meu vizinho, que trata a minha esposa, que trata a pessoa que está vivenciando aquilo comigo, de maneira também diferente, com exclusividade desta pessoa e não da minha. Então é normal a gente vivenciar e ser tocado de maneira diferente, assim como é normal a gente querer transmitir isso para aqueles que nos rodeiam. Então a gente chega da montanha, a gente chega dessa experiência eufóricos, lidando com tudo isso, querendo aprender tudo isso, querendo entender tudo isso, querendo vivenciar isso que você acabou de viver, querendo entender como você vai aplicar isso. E a gente acaba querendo, de certa maneira, transmitir isso. Isso é o que acontece num relacionamento também, por exemplo. A gente tem que aprender e entender que nós não devemos e não podemos transformar a pessoa. Vou trazer isso para a minha vida pessoal. É fato que tenho aí 25 anos de casado com minha esposa. Não foram poucas as crises que passamos e não foram poucas as vezes que eu quis transformar a minha esposa, quis que ela mudasse o seu jeito de ser, transformasse aquilo que ela era para agradar algo que eu não gostava. Então eu chegava, apontava os erros dela, apontava aquilo que não me agradava nela, não necessariamente erros, mas eu apontava aquilo, e dependendo da maneira como você fala,
volta aquilo com um caminhão de transformação que ela vê em você, ou que ela vê em mim, que eu deveria mudar. E ali causam confusão feita, arranjada, profundas discussões que podem trazer profundas feridas, abrir profundos quebras de relacionamento, pelo fato de que eu quero mudar a minha esposa, ou pelo fato de que ela quer me mudar, né? Assim também com os meus filhos, assim também com as pessoas que me rodeiam, assim também com meus pais, mas também com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe. Fato é que a gente sempre quer mudar o outro, a gente sempre acha que a gente não tem que mudar, que os outros têm que mudar para me agradar. E não é assim que a coisa acontece, né? Já acompanhei também diversos casais onde os maridos vinham conversar comigo, as esposas com a minha esposa, e sempre o começo de uma confusão, sempre o começo de uma quebra de relacionamento é as pessoas apontarem o erro das outras. Ah, porque minha esposa é assim, porque minha esposa é assado, porque ela tem que mudar isso, porque se ela não mudar aquilo não vai dar certo. E aí a gente vê que, de fato, não estão prontas para serem mudados, ou você vê e percebe que ainda vai ser longo aquele tratar daquele problema vai ser longo, porque eu nunca vi, se você já viu, pode me passar depois, me mostrar, eu nunca vi pessoas serem, e relacionamentos, seja qual for, serem mudados dessa maneira. Olha, eu reclamei, e ela mudou e está tudo certo agora. Né? É muito difícil isso acontecer. Mas é fato que nesse caminhar aí, tanto meu como de pessoas, o que eu sempre notei é que quando nós ficamos e nós decidimos mudar primeiro, a coisa se inverte e a coisa começa a caminhar por uma resolução de um problema e do conflito. Então, vou continuar esse exemplo, mas isso serve para muitas coisas, mas vou continuar no exemplo. Fato é que quando eu estou com um problema com a minha esposa e eu decido mudar a minha maneira de ver esse problema, que eu decido mudar o meu jeito de ver aquilo que eu não gosto nela, Deus começa a transformar a maneira. Eu acho que tem aquela frase que a gente alcança com o tempo, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? É nisso que se trata. Quando a gente quer ter razão de alguma coisa, nós queremos convencer ao outro de que ele está errado, que ele precisa mudar. Fato. Quando a gente quer ser feliz, a gente pode não concordar com a visão do outro, mas a gente se transforma ou faz uma adaptação, dependendo do cenário que você está, para poder conviver com aquela diferença e aceitar aquela diferença. E aquilo passa a não te incomodar mais e você continua na caminhada da sua felicidade. Agora, fato é que num relacionamento, quando existem aí a disponibilidade e quando para as acusações, a gente consegue ver dentro da gente que nós precisamos ser mudados, ou seja, eu tomo a iniciativa, isso não me agrada em você, então eu preciso mudar a maneira como eu vejo isso, começa uma transformação em mim, que poucas as vezes eu vi ou eu deixei de ver que também não começa uma transformação por consequência na outra pessoa. Então, quando tem aquela frase de que pregue o evangelho, se necessário use as palavras, é mais ou menos isso. Você vivencia o evangelho, mas você vivencia aquela mudança, você vivencia ou se transforma, que na consequência as pessoas vão ver, ou a pessoa que você quer vai ver isso, ela passa a notar essa diferença e pode ser que fale, opa, isso aí é bom, o que ele está vivenciando, quero ver o que é isso. E aí ela passa a tentar vivenciar essa mudança e entende que essa mudança pode ser boa para ela também, passa a vivenciar isso. É assim que a maioria dos casos começam a se resolver. Eu preciso mudar isso nela, eu não preciso mudar isso nela, eu preciso mudar esse fato que eu não gosto nesta pessoa, em mim. Então eu passo a ter uma transformação, não me incomoda mais, posso e devo comunicar a essa pessoa que, olha, isso não me agrada,
mas até aí fechou, para que essa pessoa saiba e que se ela decidir mudar isso, bem, melhor para ela, melhor para você. Ou se ela decidir mudar isso também, ótimo para o próximo contato, enfim, é melhor para ela também. Mas se ela decidir falar, não, isso acho que ele está errado, não quer mudar, e eu consigo transformar isso, a minha vida segue bem melhor do que eu tentar confrontar e criar um conflito em cima disso. Acho que vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. E o que a Bíblia diz isso? Né? A gente está numa devocional e da onde eu tenho base e fundamento para falar isso para vocês. Posso ler lá em Romanos 12, 2, que diz assim, né? Carta de Paulo a Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para você e não para o outro. Então, Paulo está falando, olha, não pegue essas manias do mundo, não vivencie isso, não se transforme através disso, mas deixe que Deus transforme em você, através daquilo que Ele queira, transforme em você e não transforme o próximo, mas que transforme em você, para que você viva e experimente a boa e agradável e perfeita vontade dEle para você. Está falando assim, olha, eu vou te transformar para você vivenciar a boa e perfeita e agradável dEle para os outros, para você. E outra base que eu tenho também, Deuteronômio 36, que diz, o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que nele vivam. Ele não está falando assim. O Senhor seu Deus transformará o seu coração para que, através dessa transformação, você transforme os outros, os seus descendentes, para que todos eles vivam nele. Não, está falando. O Senhor Deus transformará o coração de vocês, cada um desses corações, e dos seus descendentes, cada um deles, Ele, para que amem de todo o coração, de toda a alma, e para que vivam nele. De maneira que é Deus que muda o outro, não é você. Ou é a pessoa que tem que decidir mudar para que Deus possa trabalhar nela, ou para que ela possa ter essa mudança, para que ela viva essa mudança. Não o seu querer que ela mude. Não existe isso. O seu querer não... A única coisa que você consegue com o seu querer é querer se mudar. Se você está disposto a viver uma transformação, você vai conseguir. Se você está disposto a fazer aquela pessoa mudar, dificilmente, quase impossível, você vai conseguir fazer que aquela pessoa viva essa mudança. Mas a partir do momento que aquela pessoa queira viver essa mudança, aí você passa a ser uma ferramenta para que aquela pessoa possa vivenciar aquela mudança. Aí, correto, mas ela teve que ter essa iniciativa de querer mudar. O que eu quero deixar para você é que, primeiro, permita e ore a Deus que você sofra essas mudanças e que Ele te molde, que Ele te lapide a cada dia, a cada subida na montanha, a cada oração, a cada momento, para que a sua vida seja transformada. Depois, você ora e permita e peça a Deus para que as outras pessoas possam ter o mesmo coração, que elas permitam que Deus possa transformar as mudanças que Ele deseja na vida daquelas pessoas. É fácil a gente orar, Deus muda aquela pessoa em nome de Jesus. Passe a orar, Deus, que essa pessoa possa ver aquilo que ela pode ser transformada e que ela queira vivenciar essa transformação com o Senhor e que o coração dela possa ser transformado de acordo da sua perfeita e agradável mudança. Espero que esse vídeo possa ter chegado ao teu coração, que isso possa fazer um pouco de sentido, e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida daqueles que estão próximos a nós. Amém.